Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre esse livro que eu li recentemente, A Casa Minimalista, do Joshua Becker. É um lançamento aqui da editora Agir, publicado no Brasil, em português. É um livro muito bacana e para falar sobre ele, queria primeiro explicar para vocês quem é o Joshua Becker, falar um pouquinho sobre essa trajetória dele no minimalismo em si. O Josh, ele é norte-americano e lá nos Estados Unidos ele é bastante conhecido, ele tem um blog sobre minimalismo. Ele é casado e junto com a esposa dele ele dirige uma ONG e também tem filhos e fala sobre o envolvimento da família nesse livro aqui, A Casa Minimalista. Eu confesso que uma das coisas que eu mais gosto nesse livro, em primeiro lugar, é o fato dele ser um livro sobre casa, organização da casa, escrito por um homem. Eu acho que isso é muito contracultural e muito bacana, que cada vez mais homens possam falar sobre esse assunto também, não apenas mulheres. A Casa Minimalista é o guia prático para uma vida livre de excessos materiais e com um novo propósito. Traz então uma série de capítulos que te ensinam a ter uma casa mais minimalista. Mas o que significa ter uma casa mais minimalista? Quando a gente fala em minimalismo, muitas pessoas associam a ter pouquíssimas coisas, até uma casa quase vazia. Uma coisa é a estética minimalista, né, que a gente vê em decoração, em alguns filmes, que isso é um ponto. O minimalismo como conceito de organização, ele diz respeito a você ter o mínimo essencial para você. Só que o mínimo essencial muda de pessoa para pessoa, não é mesmo? Então o mais importante é que você abra espaço na sua casa, né, que é o foco aqui desse livro. Você abra espaço justamente para você abrigar aquilo que é essencial para você. Por isso que você tem que acabar se livrando, né, como eu sempre falo aqui, não é possível organizar tralha. A ideia é que você aprenda então a tirar da sua casa aquelas coisas que já não fazem mais sentido você manter, justamente para você poder abrir espaço para você viver, circular e assim na sua casa abrigar os objetos que fazem parte dela, que são essenciais para você e para sua família. O que me chamou a atenção nessa leitura? Acho que dois pontos principais. O primeiro, essa capa linda, né, gente? Parabéns aí para a editora Agir, que realmente é uma capa linda e que chama atenção na livraria. Me lembrou bastante a estética daquela revista Vida Simples. Eu achei bem bonitinha a forma como eles fizeram a capa, fora que é o azul vida organizada, então eu adoro. O segundo ponto é que eu trabalho com organização da casa e produtividade, então eu devoro todos os livros que saem sobre esse assunto, então esse aqui não poderia ser diferente. Por que minimalismo é um assunto que tá tão na moda, né? Eu acho que cada vez mais as pessoas estão ficando conscientes do impacto do ser humano no meio ambiente. A gente tem comprado menos, a gente tem tido menos coisas justamente porque a gente sabe que não existe. Quando a gente fala em jogar fora, a gente tá jogando fora da nossa casa, mas não jogando fora do planeta. Vai pra algum aterro sanitário, alguma coisa assim. Então continua existindo no planeta Terra durante centenas e milhares de anos. Cada vez mais também as casas estão menores. Aqui no Brasil é cada vez mais comum nas grandes cidades você morar numa casa menor, num apartamento menor. Então não dá pra ter tanta coisa assim em casa também. Além disso, ter coisas em casa faz com que a gente gaste muito mais tempo limpando. Então as pessoas têm cada vez menos tempo e o que já é obrigação já toma muito do nosso tempo. Imagina você ficar perdendo tempo com coisas que você não precisa ter. O minimalismo então é um tema super atual e necessário. E eu acho imprescindível que a gente comece a caminhar nessa direção, especialmente com relação à nossa casa. E você pode falar, até estranhar, falar, nossa, Thaís, você vai falar sobre minimalismo sendo que você tem essa estante cheia de livros atrás de você. Mais uma vez, não tem a ver com quantidade, sim com o que é essencial para cada pessoa. Se você tiver uma mesma estante de livros como essa na sua casa, mas esses livros não significam nada para você, só estão juntando poeira, então com certeza eles são tralha. Aqui não. Aqui a minha estante de livros eu acho que é a minha parte preferida da casa. Eu amo meus livros, folheio e estudo eles o tempo todo, então eles não são tralha pra mim. E isso que é uma distinção importante, mas você pode ter uma coleção, uma pilha de coisas na sua casa que você só mantém porque dizem respeito a uma época da vida que você vivenciou e foi legal, mas de repente não fazem mais sentido agora. Então acaba virando tralha sem que você perceba. A estrutura do livro, então, tem 3 partes. Na primeira parte ele fala você, então o que significa essa transformação minimalista. Ele apresenta o método dele pra fazer esse destralhamento. Na parte 2 do livro, então, a gente tem um capítulo para cada cômodo da casa. Ele fala sobre os cômodos que são nossos, ou seja, coletivos, como por exemplo a sala de estar. Ele fala da cozinha, ele fala dos quartos, enfim, ele fala bastante sobre como você pode lidar com o seu passado e aí reavaliar suas necessidades para ter objetos em casa, é bem bacana. E a parte 3 é futuro, então ele dá algumas sugestões aqui, especialmente com relação à posse de imóveis. Acho que esse capítulo é polêmico e bem interessante, é uma discussão que é sempre atual também. O livro é cheio de citações e
ele incentiva que os leitores usem a hashtag Casa Minimalista para postar no Twitter ou no Instagram. E são citações bem bacanas e bem marcantes, assim, por exemplo, essa aqui. Uma casa onde só há coisas que amamos e usamos será uma casa que amaremos usar. Eu achei bem bonitinho, assim. Eu gostei muito da leitura, tá? Eu penso que ele começa muito bem, o livro, ele cumpre seu papel de inspirar a gente a querer ter uma casa minimalista, a querer ter uma casa que tenha apenas os objetos que fazem sentido pra gente mesmo. Acho que ele começa muito bem, muito inspirador. Eu senti que da metade pra frente do livro ele vai ficando um pouquinho mais leve, digamos assim. Senti que ele tava super inspirado no começo e foi trazendo um passo a passo mesmo pra ir destralhando a casa. Eu gostei, eu fui fazendo junto com a leitura, sabe? Então comecei analisando a minha sala, vendo os objetos que eu tinha. E ele traz umas dicas muito compassivas, eu acho que isso é muito importante. Que quando a gente fala de objetos pessoais, objetos da casa, não é que as pessoas sejam necessariamente apegadas, mas aqueles objetos, eles fazem parte da nossa vida por algum motivo. Então quando você ensina uma pessoa a destralhar a casa, ou você tá ajudando outra pessoa do seu círculo familiar ou de amizades a destralhar a casa, você tá lidando com pertences pessoais daquela pessoa, e isso pode mexer com ela pode ficar com esse sentimento meio de vazio, né, de se desfazer das coisas. Então, esse discurso mais compassivo é estritamente necessário. Esse é um livro que é legal você ler e dar de presente pra aquela mãe, pra avó, pra tia, pro tio, né, pro pai, enfim, que guarda muita coisa em casa que você vê que não faz mais sentido pra essa pessoa, mas mesmo assim ela mantém, às vezes por apego mesmo, ou por preguiça de fazer algo a respeito, mas às vezes só falta um clique mesmo, assim, mental pra pessoa ficar motivada a querer destralhar. Então, aproveitando que tá chegando o Natal, talvez você queira presentear alguém da sua família com esse livro. É uma leitura muito gostosa, a tradução tá super bem feita, aliás, parabéns, editora Agir, por isso, porque tá uma tradução gostosa de ler, sabe? Ele, ao longo do livro, ele vai trazendo, então, essas dicas inspiradoras e bem compassivas, e vai juntando com exemplos pessoais, ele fala como é com a família dele, né, qual foi a inspiração que ele teve em diversos momentos, ele traz alguns casos pra ilustrar o que ele tá querendo passar. Eu acho que é um livro realmente pra ler mais de uma vez, então se você gosta desse tema minimalismo e de casa minimalista, certamente é uma leitura que vale a pena. Eu sei que toda vez que eu posto algum livro aqui no canal, vocês comentam, mais um livro pra minha lista, você tá fazendo eu comprar muito livro. Gente, muita calma nessa hora. Mas se você gosta do assunto, eu recomendo. Teve uma leitora no Instagram que fez um comentário muito curioso, que ela falou assim, já li todos os livros que existem sobre minimalismo, será que esse livro também vale a pena? E eu acho que isso é muito pessoal, eu não posso virar pra essa leitora e falar, não, não vale a pena, ou sim, vale a pena, compre, porque do meu ponto de vista, quanto mais a gente gosta de um assunto, mais a gente percebe o quanto a gente não sabe sobre ele. Então, quanto mais a gente lê fontes e aprender sobre isso, mais enriquecedora vai ser a nossa experiência com relação àquele determinado assunto. Então, eu, por exemplo, eu conheço muita coisa de organização pessoal, planejamento de vida, produtividade, mas isso não me impede de continuar lendo tudo que sai sobre o assunto, na medida do possível, é claro, porque eu acredito que toda leitura, por mais que a gente pense que seja redundante dentro daquilo que a gente já leu, ela agrega alguma coisa pra gente. Por fim, se você se interessa então por esse tema, minimalismo ou casa minimalista ou organização da casa, com certeza você vai gostar dessa leitura, então eu recomendo sim. Mas é claro que o que eu falo aqui é o meu gosto pessoal, então nada substitui a experiência prazerosa de você pegar o livro em mãos ou no Kindle, né, o livro, o e-book, ler e tirar suas próprias conclusões de acordo com a sua própria experiência e bagagem. Espero que você tenha gostado desse vídeo, então. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, então, o link para você conferir esse livro lá na página na Amazon. E se você comprar usando esse link, você também ajuda aqui o canal a continuar mantendo esse tipo de conteúdo, porque a gente ganha uma pequena comissão. Se você ainda não estiver inscrito no canal, inscreva-se, por favor, que isso ajuda muito a gente, não tem noção. Dá o seu like nesse vídeo, compartilha para os seus amigos se você quiser e puder, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigada!